Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Vamos dar início ao nosso estudo esta noite, amém? Em nome de Jesus, e os irmãos vão chegando e compartilhando, comentando, né? Nos ajudando aí a divulgar esse estudo. Nós vamos estar aqui fazendo uma oração. Hoje estaremos encerrando o estudo sobre os dons espirituais. Já fazem algumas semanas que nós temos aqui comentado sobre uma lista bastante extensa, né, de dons espirituais. São 3 passagens bíblicas que falam dos dons do Espírito, os dons de Cristo e os dons que o Pai concede. Hoje nós estaremos então encerrando a última lista, né, dos dons espirituais. Vamos fazer uma oração neste momento, pedir ao Espírito Santo que ele venha nos conduzir, né, nesse estudo, porque é ele que nos ensina todas as coisas. E sem a ajuda do Espírito Santo nós não podemos compreender ou aprender nada. Então nós vamos orar neste momento, vamos pedir, né, que o Senhor Espírito Santo ele venha nos abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Pai, nós adoramos o nome do Senhor, meu Deus, porque cremos que em tudo o Senhor se faz presente. Nessa noite, meu Pai, mais uma vez estamos reunidos em torno do nome do Senhor e cremos, ó Pai, que o Senhor está conosco, porque o Senhor nos confirma isso na Tua palavra. Pedimos ao Senhor a bênção e a direção do Senhor nesta noite sobre as nossas vidas, sobre o estudo, sobre tudo que será falado. Pai, que o Senhor venha nos dar direção, que o Senhor Espírito Santo venha nos trazer, meu Deus, entendimento do Senhor, da palavra do Senhor e daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, nos nossos corações. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos que estão chegando e entrando. Irmãos, é muito importante você estar compartilhando. Quando você compartilha, você está nos ajudando a alcançar mais pessoas ainda com a palavra de Deus. Pois bem, algumas semanas atrás iniciamos esse estudo sobre dons espirituais. Vimos os dons, né, do Espírito Santo. Semana passada terminamos, né, sobre os dons que o Senhor Jesus dá. E hoje nós vamos entrar na terceira lista de dons espirituais que a palavra de Deus nos mostra. E você que está com a sua Bíblia, por gentileza, abra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta aos Romanos, capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 6 em diante. Romanos, capítulo 12, verso 6. Amém. Romanos 12, 6 está escrito assim: de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé. Se é serviço, que seja usado no serviço. Se é ensino, que seja exercido no ensino. Ou quem encoraja ou exorta, use o dom para isso. O que contribui, faça-o com generosidade. Quem lidera, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Então, muito bem, nós vamos nessa noite, então, aqui nos dedicar a entender esta lista de dons espirituais que o apóstolo Paulo ele nos fornece.
Eu quero só atentar para algo que é importante. Veja bem, alguns desses dons, eles já foram citados nas listas anteriores, nas duas listas anteriores que nós estudamos nas aulas passadas. Então, nós não iremos retornar a este dom. Nós iremos aqui trabalhar os cinco novos dons que não foram citados na lista anterior, ok? Então veja bem, por exemplo, o dom da profecia nós já falamos dele nas duas listas anteriores, então nós não vamos aqui nos ater a este dom. Vamos ao segundo dom desta lista, que é o dom de servir. Olha que coisa maravilhosa, né? Servir é um dom. Um dom dado por Deus. E este dom, ele traz a capacidade voluntária e despretensiosa de realizar algo em favor do próximo ou em favor do reino, ou melhor, quando você está fazendo alguma coisa em favor do reino de Deus, da vida do próximo, você está fazendo a respeito da vida de Deus, né? Ou do reino de Deus. Se você serve o seu próximo, você está contribuindo com o reino de Deus. Então, este dom do serviço é a capacidade voluntária e despretensiosa de servir tanto o próximo quanto a obra de Deus. Servir tanto o próximo quanto a obra de Deus. Eu quero repetir isso. Voluntária e despretensiosa. A pessoa que ela é dotada com o dom de servir, ela tem este dom nela, essa capacidade dela, a capacidade de servir, ela não faz por segundas intenções. Nós sabemos, meus irmãos, que, claro, Deus ele não fica devendo nada a ninguém. E o próprio Jesus, ele falou sobre isso. Jesus ele falou: qualquer um que der um copo d'água a um profeta vai receber galardão de profeta. Ou seja, nenhuma ação nossa, presta atenção nisso, nenhuma ação nossa, seja direcionado à vida de alguém, ou seja direcionada à obra de Deus, de maneira nenhuma ficará sem recompensa. Mas isso é algo que nós não precisamos cobrar de Deus. Isso é algo que nós não precisamos de maneira nenhuma reivindicar de Deus. Isso faz parte da justiça de Deus sobre a nossa vida. Se você serve, você será recompensado pelo seu serviço. Você não tem que ficar lembrando Deus: ah, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não tem que, como diz a própria palavra, né? Você não tem que tocar trombetas, né? Daquilo que você faz, daquilo que você serve. Não, de maneira nenhuma, né? Se você fez, se você está fazendo, ainda que não seja notório aos olhos do homem, né? Ainda que aquele que você serve, ele jamais venha te retribuir o serviço que você prestou para ele, ainda, né, que o seu líder ele não venha bater nas suas costas, te dar parabéns, né, gritar o seu nome, te expor de alguma maneira, você pode ter certeza que da parte de Deus a recompensa ela vem, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então quem tem o dom de servir dentro dele, ele faz isso de uma maneira voluntária e despretensiosa. Ele faz não esperando nada em troca, não esperando nenhum tipo de alarde ou de reconhecimento, de maneira nenhuma. Ele faz porque isso faz parte da natureza dele e ele encontra nisso um grande prazer. Né? Outro ponto aqui interessante para nós sabermos e conhecermos a respeito deste dom. Aquele que tem o dom de servir, que nasceu para servir, e não ser visto, né? Mas para servir, ele encontra nisso, no serviço, seja qual ele for, no serviço, seja qual ele for, ele encontra nisso um grande prazer, uma grande fonte
de satisfação. Agora vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro, servir não é trabalhar muito, mas servir é trabalhar certo, de maneira correta. Olha, existem pessoas que elas às vezes trabalham muito, passam 10, 12 horas trabalhando, né? E produzem menos do que algumas pessoas que às vezes trabalham 2 ou 4 horas. Por quê? Porque o servir não é trabalhar muito. O servir é trabalhar de uma forma certa, é trabalhar de uma forma correta. Servir é trabalhar certo e com fidelidade. Se você tem sua Bíblia em mãos, Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 21. Olha o que o Senhor Jesus ele fala a respeito disso. Então, servir é trabalhar certo e com fidelidade naquilo que está sendo feito, naquilo que está sendo realizado, no serviço, né, que está sendo realizado. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 21. Veja bem o que o Senhor Jesus ele vai falar a respeito disso. Mateus 25, 21. Olha o que Jesus diz. E o seu Senhor lhe disse, isso na parábola dos talentos, né? E o seu Senhor lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre muito te colocarei, participa da alegria do seu Senhor. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Todos nós, e eu não estou falando, eu não quero dizer aqui quem tem um cargo na igreja, né? Ou quem não. Todo cristão, todo servo e toda serva de Deus, em algum momento na vida, ele é comissionado pelo seu Senhor a servir. E olha como Deus ele trabalha nisso. Deus ele sempre começa a exercitar o dom de servir dentro de nós com pouco. Nada nasce grande. E quando nós entendemos isso, e aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos, e nós fazemos com fidelidade, porque o Senhor Jesus falou, olha, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Ou seja, você não desprezou o pouco. Existem muitas pessoas hoje que elas têm uma visão do mundo. E quando eu falo de servir, eu estou falando tanto na vida secular como dentro do ministério, quanto na vida com Deus. Por exemplo, no emprego. A pessoa ela quer chegar a um nível, por exemplo, de um líder, de um encarregado. Mas ela jamais irá chegar a uma promoção dessa, a um nível de um líder, de um encarregado, se ela não aproveitar bem e com fidelidade as oportunidades, por menores que sejam, que se oferece a ela dentro daquele emprego. Assim também na obra de Deus. Às vezes existem pessoas que falam, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado. Olha, nada nasce grande, irmãos. O nosso ministério, o nosso chamado, ele é exercitado nas pequenas coisas. E quando nós fazemos com fidelidade, aquilo que muitas pessoas julgam pequeno, que Deus coloca na nossa mão para fazer, então o próprio Senhor, ele vai acrescentando e ele vai nos promovendo, né, na presença dele, dentro da obra dele. Olha, entenda uma coisa, você jamais irá orar para muitas pessoas se você desprezar orar para uma pessoa. Você jamais irá pregar para muitas pessoas se você desprezar pregar para uma pessoa. Então entenda, a nossa fidelidade no servir, ela é provada no pouco que às vezes é colocado na nossa mão. Mas quando nós somos fiéis, servimos com fidelidade, no pouco, você pode ter certeza, mais o Senhor vai acrescentar. O próprio Deus irá nos promovendo. E servir também é fazer mais do que nos foi
pedido. Olha, nós temos que aprender isso na nossa vida, como servos, como quem quer servir, como quem tem esse espírito, né, essa vontade, esse desejo no coração de servir. Nós temos que aprender a ir sempre além daquilo que nos é pedido. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 9. Olha o que está escrito aí. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 9. Por acaso agradará ao servo, porque este fez o que lhe foi ordenado? Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for ordenado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que deveríamos fazer. Então, dentro dessa disposição para servir, nós temos que aprender sempre a ir além daquilo que nos foi pedido. E é interessante, porque quando nós exercitamos isso na nossa vida, seja na nossa vida secular, seja dentro de uma igreja, seja dentro de um ministério, a pessoa que ela tem o espírito, o dom do serviço na vida dela, ela às vezes ela é chamada de capachão, de puxa-saco. Por quê? Porque isso faz parte da natureza da vida dela. Porque ela sempre vai fazer com fidelidade. Ela sempre irá servir com fidelidade. Ela será fiel à ordem que foi dada a ela. Ela não vai, vamos dizer assim, morcegar. Ela não vai fazer de qualquer maneira. Ela vai fazer com fidelidade. E ela sempre irá além daquilo que lhe foi pedido. A pessoa que tem o dom de servir dentro dela, ela não faz somente aquilo que lhe foi pedido, né? Existem muitas pessoas que não têm este dom, mas quer aparecer. Então, quando faz as coisas, faz murmurando, faz reclamando. Preste atenção, a pessoa que ela não tem o dom de servir, ela até faz, ela pode até fazer, mas ela faz reclamando, ela faz murmurando, aquilo se torna um fardo muito pesado na vida dela, porque ela quer fazer por fazer. Agora, quem tem este dom, o dom de servir a vida dele, ele vai fazer com prazer, ele vai fazer com alegria, ele vai se esforçar naquilo que foi determinado para ele fazer, ordenado para ele fazer, e ele sempre irá procurar ir além daquilo que foi colocado, além daquilo que foi ordenado para ele fazer. Então é um dom muito lindo, irmão, e é um dom muito, muito útil dentro da obra de Deus. No Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 28, Jesus ele fala, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. O próprio Jesus ele se coloca como modelo de serviço, como modelo de empenho, né? De trabalho, de disposição. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Nós vemos isso no diaconato. Quando você lê lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 6, né, o principal ofício do diaconato é servir. Então quem é levantado, meu irmão e minha irmã, para esse ofício, seja um diácono, diaconisa, um obreiro, uma obreira, precisa ter este dom, precisa ter essa capacidade e essa vontade e essa disponibilidade na vida dele, disponibilidade de servir, né, de prestar o serviço. E é uma função que traz prosperidade sobre a vida daquele que exerce. Como eu disse aqui, quando se tem o dom de servir, isso é feito de forma voluntária e de forma despretensiosa. Mas o próprio Deus recompensa a pessoa que se dispõe a servir e a pessoa que se dispõe a exercer esse dom de servir. Provérbios 22, 29. Veja o que está escrito. Provérbios 22,
9. Irmãos, estão aí participando, entrando, vai compartilhando, vai chamando as pessoas aí para estar também participando. Estamos só no começo. Mas vamos lá. Provérbios 22, 29. Olha o que está escrito aí. Já viste um homem competente no que faz? Ou seja, já viste um homem, já viste uma mulher competente no servir, né? No servir, olha o que o texto vai dizer. Ele servirá os reis e não trabalhará para a gente comum. Ou seja, o homem e a mulher que tem este dom, o dom de servir, né? Ele será exaltado, ele será promovido, ele vai andar com reis, ele não vai andar no meio de pessoas comuns. O próprio Deus vai recompensar, né, este homem, essa mulher. Então, o primeiro dom dessa lista é o dom do serviço. Vamos passar para o segundo, são 5 que nós iremos falar hoje. Vamos passar para o segundo, e se você está entendendo, se está chegando de uma forma clara, né, comenta aí. Se você tem alguma pergunta, pode também, né, enviar nos comentários, que nós vamos estar tentando aqui, né, te esclarecer de uma maneira melhor. Vamos voltar lá no texto, então, de Romanos capítulo 12, que é o texto base, né, deste estudo, que é o texto base desta aula. Romanos 12, 6. Servir, seja usado o serviço. Se é ensino, que seja usado o ensino. Ensino nós falamos também nas outras 2 listas anteriores. Então vamos pular ele. O que encoraja ou exorta, alguma Bíblia está, exorta, use o dom para isso. Dom de encorajar, dom de exortação. E aqui vamos quebrar o mito. Porque muitas pessoas elas têm um entendimento que exortar é brigar, é xingar, é dar, né, aquela palavra dura, que é a lição de moral. E não é esse sentido. A palavra exortação não traz o sentido de xingar, de humilhar. Existem pessoas, irmãos, que elas acham que exortar o irmão, exortar o outro, é humilhar. E isso não tem nada a ver. Existem pessoas que elas usam, né, de exortação, segundo o entendimento delas, né, aquilo que elas entendem que é exortação, repito, dentro de um entendimento delas próprias, né, para matar outras pessoas. E quem tem o dom de exortação, nós vemos que é o contrário. A pessoa que ela tem o dom para exortar, o dom da exortação, ela não mata, pelo contrário, ela levanta a pessoa, porque exortar é motivar, encorajar, consolar outras pessoas. Então, vou repetir isso, quem tem o dom da exortação, a pessoa, o homem e a mulher que tem o dom da exortação, ele vai motivar, ele irá encorajar, ele irá consolar outras pessoas. Porque exortar é trazer para perto para incentivar e confortar. Então, a pessoa que ela tem este dom, essa capacidade, né, ela traz nela e neste dom um poder de cura, né, de cura da alma, de cura interior muito grande. Porque ele restabelece o caído, ele restabelece aquele que pecou, aquele que caiu e aquele que está sendo julgado pelo seu erro, julgado pelo seu pecado, né? Nós vemos isso muito latente quando aqueles, né, santarrões queriam apedrejar a mulher pecadora, né? E Jesus, ele chega ali e ele fala que aquele que não tem pecado tira pela pedra, que eles vão ser confrontados pela palavra, abandonaram. E Jesus fala àquela mulher: onde estão os seus acusadores? Se ninguém te acusou, eu também não te acuso. Jesus levantou aquela mulher e falou com ela: vai e não peques mais. Isto é exortar, né?
Isso é encorajar, é dar ânimo. Então, o homem e a mulher que tem este dom, ele sempre irá se aproximar das pessoas. Veja bem, não é ser conivente com o pecado. O pecado é uma realidade. O que eu estou falando é que ele não irá massacrar a pessoa por causa do seu pecado. Irmãos, eu entendo uma coisa. O homem e a mulher que peca, eles sabem que eles têm pecado, né? E se ele tem o Espírito Santo, ele sofre com isso. Por quê? Porque o Espírito Santo é entristecido pelo pecado que ele comete, pelo pecado que ela comete. Então ele não precisa que ninguém chegue nele e fique apontando. Ah, você adulterou, você matou, você bebeu, você fez... Não, ele não precisa disso. Ele precisa de alguém que venha exortá-lo. O que é exortá-lo? Nós estamos aprendendo aqui. Venha animá-lo, encorajá-lo a abandonar o erro. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Ninguém te acusa, eu também não te acuso, mas vai e não peques mais. Então, a ação deste dom, né, o dom da exortação, que é encorajar, que é levantar as outras pessoas, né, esse dom age dessa maneira no meio do corpo de Cristo, sobre a vida das pessoas que nos cercam. As pessoas com este dom, elas não matam, mas elas restauram vidas. Elas não vão matar, elas vão restaurar vidas. Em Hebreus capítulo 13, versículo 22, veja o que Paulo ele fala a respeito disso. Depois nós vamos ler outro texto também. Nós vamos primeiro em Hebreus capítulo 13, verso 22. Veja que está escrito: irmãos, suplico-vos que suporteis esta palavra de exortação, pois vos escrevi de modo resumido. Paulo está falando da carta que ele enviou aos Hebreus, que é uma carta que trouxe uma certa exortação para aquela igreja. E Paulo ele pede aos Hebreus que eles venham suportar aquela exortação. Porque Paulo ele entendia que a exortação ela não é para humilhar. A exortação ela não é para pisar mais naquele que já está caído. Mas a exortação é para levantar. É para recuperar a pessoa. Porque a função do corpo de Cristo, a função da igreja, meu irmão e minha irmã, é essa. Não é julgar e condenar ninguém. Ninguém. Mas é restaurar aqueles que vão errando. Gálatas capítulo 6. Olha que texto interessante. Para aqueles que se acham os donos da verdade. Aqueles que se acham o dono da verdade. Gálatas capítulo 6, verso 1. Olha o que está escrito. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós, que sois espirituais, deveis restaurar. Olha que palavra. E a restauração vem através da exortação. Vou repetir para ficar bem gravado na tua mente. A restauração, ela vem através da exortação. Pois bem, deveis restaurar essa pessoa com espírito humilde. Humilde. Né? Tem pessoas que quando ela chega no pecador, ela se acha o santarrão. Só porque o pecado do outro é diferente do pecado dela. Só porque o pecado do outro apareceu e o dela está oculto. Tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Muito cuidado com isso. Então veja bem, deveis restaurar essa pessoa com espírito humilde. E cuida de ti mesmo, para que não seja tentado também. Olha que palavra linda. Marca isso aí, grava isso no seu coração. Esta é a função do cristão. Esta é a função da igreja de Cristo hoje. É restaurar aqueles que estão caindo. Ah, mas estava no altar e adulterou. Não interessa. Claro, ele não vai exercer a função que ele exercia, mas ele precisa de cuidado. Ele não pode ser enxotado da igreja. Ele não pode ser apontado.
né? A igreja não pode ferir mais aquela pessoa do que ela já está ferida. Então exortar é cuidar, exortar é restaurar, exortar é levantar todo aquele que está caído. Amém? Vamos passar para o próximo dom então? Então vamos lá. Continuando na lista aí, né? O dom, use, no caso falando da exortação, versículo 8, né? Use o dom para isso. O que contribui, faça generosamente. Aqui, Paulo ele fala do dom da contribuição. Existem pessoas que isso aqui incomoda um pouco elas. Existem pessoas que falar neste tema vai incomodar um pouco elas, né? Mas se você fizer uma pesquisa e um levantamento, você vai ver que 25% das palavras de Jesus nos evangelhos estão relacionadas a recursos financeiros. 25% das palavras de Jesus. Então, e isso mexe com muitas pessoas quando se toca nesse assunto de contribuição, né? Mas nós vemos que é um dom espiritual. E este dom é a habilidade de doar, de dar dinheiro ou outras formas de bens generosamente para satisfazer a necessidade dos outros ou do ministério. Então, o dom de contribuição, ele é para manter, os irmãos necessitados, mas também para manter o ministério. E a Bíblia nos mostra de uma forma muito, muito clara este dom. Eu quero ler duas passagens com você aqui para você entender isso. Primeiro, Lucas capítulo 8, versículo 1. Olha o que está escrito aí. Eu já vi pessoas dizer assim: ah, mas eu não sei para que igreja fica pedindo dinheiro, pastor fica pedindo dinheiro, né? Jesus não pediu dinheiro. Jesus, irmãos, se se o ministério de Jesus não envolvesse finanças, para que ele tinha um tesoureiro? E outra coisa, Lucas capítulo 8, versículo 1, presta atenção. O que está escrito aí? Lucas 8, 1. Depois dessas coisas, Jesus começou a andar de cidade em cidade e de povoado em povoado, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 o acompanhavam. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de doenças também iam com ele. Maria, chamada Madalena, da qual havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador de Herodes. Susana e muitas outras que os serviam com os seus bens. O texto aqui nos fala de mulheres que tinham este dom e sustentava o ministério de Jesus e o ministério dos apóstolos com os seus bens. Então, irmão, quando se fala de contribuição dentro da igreja, dízimo e oferta, não se sinta ofendido, não. Isso é um dom, isso é uma capacidade que Deus, claro, nem todos têm esse dom, mas isso é um dom, isso é uma capacidade que Deus dá, né, ao homem justamente para socorrer os necessitados e para sustentar a obra dele nesta terra. Atos capítulo 4, versículo 36. Outro texto aí, bastante interessante. Atos capítulo 4, verso 36. Olha o que está escrito aqui. Então José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Aqui fala também de José de Arimateia, o homem que tinha este dom, né, de contribuir. A Bíblia diz que ele tinha um terreno e quando a igreja estava começando, ele foi lá, vendeu aquele terreno e depositou o dinheiro aos pés dos apóstolos. Então, é um dom, irmão, está na Bíblia. Não estamos falando nada do que está fora na Bíblia, né? Se você crê ou não crê, há quem
acredita, há quem não acredita, mas está na Bíblia. Então, contribuir para suprir necessidade dos outros e sustentar a obra de Deus é um dom dado por Deus, né? Vamos ao próximo dom, ao quarto dom, que é o dom da liderança. O dom da liderança, veja bem, dom da liderança. Este dom, ele é a habilidade sobrenatural, né, que Deus ele concede, que Deus ele dá, para liderar. Agora, eu não vou entrar muito aqui no assunto, porque é um assunto extenso. Falar sobre liderança. Talvez exigiria até um estudo dedicado somente a isso, sobre liderança, liderar. Mas eu quero tocar em dois tópicos aqui rapidamente, para nós passarmos para o último dom e encerrarmos. Primeiro, Atos capítulo 1, versículo 1. Atos capítulo 1, versículo 1. O bom líder tem a capacidade de ensinar. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 1, lá fala de Jesus, que fazia e ensinava. Fazia e ensinava. O maior exemplo de liderança que nós temos é o exemplo de Jesus. E nós vamos ver Jesus sempre ensinando. Jesus ele é chamado de mestre, porque tudo que ele fazia no intuito de ensinar. Tudo que Jesus fazia, em tudo que ele fazia, ele ministrava ensinamento. Então, o bom líder, a pessoa que tem este dom, essa capacidade, o dom da liderança, ele tem uma capacidade também de ensinar. Ele é bom em ensinar. E, segundo ponto, está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Lucas capítulo 11, versículo 1. O bom líder motiva pelo exemplo. Em Lucas capítulo 11, versículo 1, os discípulos chegam em Jesus e falam: Senhor, ensina-nos a orar. Olha que coisa tremenda. De tudo que Jesus ensinou aos discípulos, a única coisa que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los foi a orar. Então os discípulos chegam em Jesus e determinaram: falam, mestre, ensina-nos a orar. E sabe por que eles pediram a Jesus para ensinar eles a orar? Porque eles viam um exemplo de Jesus na oração. Eles viam Jesus orando. Então, o bom líder, ele motiva pelo exemplo. O bom líder, ele não tem que ficar obrigando, mandando, ordenando, sujeitando, ameaçando. Ele dá exemplo. Ele vai motivar pelo exemplo. Então, 2 pontos sobre liderança, né, e sobre esse dom de liderança. Primeiro, o bom líder, ele tem a capacidade de ensinar. E segundo, o bom líder motiva as pessoas pelo seu exemplo. Amém, irmãos? Espero que esteja sendo claro para todos. Vamos ao último dom. E o último dom é o dom da misericórdia. Dom da misericórdia. E esse dom, irmãos, é muito importante nós procurarmos despertar e desenvolver em nós. Mateus 5,7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. O que quer dizer isso? Se eu não for misericordioso, dificilmente eu vou alcançar misericórdia. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Exercer a misericórdia. Porque quando precisamos, nós pedimos misericórdia. Existem pessoas que elas são muito boas em pedir misericórdia, mas terríveis em exercer a misericórdia. Então, quando for julgar alguém, quando for se levantar contra alguém, cobrar alguém, lembra disso. Né? Lembra desse dom, dessa capacidade de misericórdia, em ter misericórdia. Né? A Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Servimos um Deus que é misericordioso, para comigo, para com você. E sendo Ele misericordioso, Ele espera que nós, como filhos e filhas dele, também sejamos misericordiosos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Irmãos, então, é isso, né? Encerramos aqui o estudo de dons espirituais.
Eu espero que tenha acrescentado sobre a tua vida, né? Eu oro para que tenha abençoado a sua vida em nome de Jesus. E nós não vamos parar, irmãos, né? Nós vamos continuar estudando a palavra. Já quero deixar um convite para você para sexta-feira que vem. Nós estudamos sobre os dons. Sexta-feira que vem nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Amém? O fruto do Espírito. Então, grava isso aí no seu coração, nos ajude a divulgar, irmãos, manda o convite, convida alguém, traga alguém para a sala de aula, né? Eu peço aos irmãos, nos ajude nisso, traga alguém para a sala de aula para participar conosco, para assistir. E sexta-feira que vem, então, nós estaremos juntos novamente e estaremos estudando sobre o fruto do Espírito. Eu preciso passar esse estudo para vocês do fruto do Espírito, porque nós acabamos de estudar sobre os dons, né? E não há dom sem fruto, irmão. O fruto vem antes do dom. Nós vamos aprender isso semana que vem, ok? Então é muito importante você participar. E passado esse estudo do fruto do Espírito, eu creio que vai ser só uma sexta-feira, somente uma aula sobre o fruto do Espírito. Eu vou trazer um assunto muito polêmico aqui, né? Um assunto muito polêmico, nós estudarmos junto e aplicarmos aqui a visão que a Bíblia nos dá sobre esse. Eu vou revelar sexta-feira que vem qual será esse assunto. Mas para sexta-feira que vem, fruto do Espírito. Que o Senhor abençoe a sua vida muito, que o Senhor aumente a prosperidade sobre a tua vida e que o Senhor não permita que o mal venha chegar até a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado pela companhia. Não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Deus abençoe em nome de Jesus.